Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, estamos no capítulo As Grandes Religiões do Passado, no subitem As Revelações Gradativas. Até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades, na senda das revelações espirituais. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, preparam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro a região humilde da Galileia. Então vejam, houve toda uma preparação, né? Todos nós, nativos da Terra, não temos pelo menos 1 milhão de anos, né? Que foi o surgimento dos primeiros primatas, homídeos, né? E esse número pode ser 1, 2, 3, 5, 7, como já vimos. Mas vamos considerar 1 milhão de anos. O Cristo veio há 2.000 anos, há 2 milênios. Então, se tirarmos 2 milênios de 1 milhão de anos, nós teremos 998 milênios, 998 mil anos de preparação, de experiências para que pudéssemos entender o que Jesus nos trouxe, né? E ainda mais, ele trouxe numa região localizada, né? Que, como o Emmanuel destacou, é a Galileia. É claro que, como também vimos anteriormente, todas as outras regiões tiveram seus missionários, preparando cada grupo, né? Mas é um período muito extenso, né? E como surgiu lá na Galileia é o que ele vai destacar em seguida, né? Sobre o desconhecimento da palavra de Jesus em outras regiões. É por esse motivo, o motivo de ter surgido na Galileia, que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do Mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra em virtude das próprias revelações do seu ambiente. E se a Boa Nova, o Evangelho, não se dilatou no curso dos tempos, pelas estradas dos povos, é que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança, que os seus exemplos haviam implantado no mundo, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade, ou encarcerando-a no silêncio dos claustros, dos isolamentos. A planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídimos objetivos. Claro, né? É que o homem, ele pegou a palavra de Jesus e adequou aos seus próprios interesses. Isso desde a antiguidade, né? Nos primeiros anos do cristianismo, estamos falando aqui agora de século I, século II, né? Depois de Cristo, na Roma Antiga, os intérpretes do Evangelho se dividiram basicamente em dois: aqueles que viviam isolados nas suas cavernas, os ermitões, para não serem tentados pelas solicitações da cidade, né, do mundo, e com isso atingir a salvação, e um outro grupo um pouco maior, né, esse já de natureza coletiva, que eram os intérpretes do Evangelho na aplicação dentro da família. Então era a formação dos encontros, a formação das igrejas, em que
houve essa institucionalização, né, esses encontros, os mais antigos do cristianismo ficavam à frente, os novatos ficavam no fundo, havia interpretações de como aplicar o evangelho na própria família, com as obrigações de filhos, pais e etc., né? E isso, estamos falando aqui do século I e século II. Então, são os claustros, os isolamentos ou as adequações da forma que se interpreta. Fato é que hoje a Terra tem em torno de 30%, um pouco mais, um pouco menos, depende da estatística e da fonte, mas não mais que 30% de cristãos, seguido dos islâmicos da ordem de 25%, mais ou menos, né? O que soma aí metade do planeta. Os demais aí são hinduístas, budistas, quem não tem religião, até os judeus. Então, por isso que é tranquilo afirmar que só 1/3 da Terra conhece a palavra de Jesus. E desse 1/3, vamos pegar, por exemplo, aqui no Brasil, né, que 60% da população é católica, declarada, né? No último censo, né, se colocou um número de espíritas que nem convém colocar, porque na resposta todo aquele que é espírita, espiritualista, é uma declaração, ele se declara espírita, né? Mesmo não sendo do kardecismo. Então, só para a gente imaginar nesses pequenos números quanto é difícil a expansão do evangelho ainda, né? É difícil, vai ser... Isso nós estamos falando do mundo encarnado. Do mundo desencarnado a proporção provavelmente se mantém, só que a população é maior. É algo em torno de 20, um pouco menos de 20 bilhões de espíritos conscientes, segundo Emmanuel e André Luiz em 1964, no livro A Religião dos Espíritos, né? O que acontece? A evangelização do mundo, ela é um trabalho longo, extenso, que é o que se pretende atingir com o planeta de regeneração. A dificuldade de alguém virar cristão é tão grande que mesmo nós, individualmente, com um pouquinho de consciência, teríamos até receio de dizer que somos cristãos, porque é difícil aplicar, como todo mundo sabe, né, o evangelho em todas as nossas atitudes. Ainda erramos muito, mesmo conhecendo o que é correto a fazer. Preparação do cristianismo. As lições da Palestina foram, desse modo, precedidas de laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados a personalidade do Senhor. Mas temos de convir que Jesus foi inconfundível, né? Inconfundível, agora, né? E incomparável, incomensurável, né? Nós não conseguimos medir a extensão da obra de Jesus, é óbvio que não, né? Porque o quilate desse espírito da esfera crística foge da nossa percepção, não, né? Portanto, que a comparação de Jesus com qualquer outra personalidade da Terra é algo muito simplório, né? Porque todos os outros, por mais que tenham feito o que fizeram, né, como nas suas próprias missões, né, eles eram enviados de Jesus, né? Eles eram colaboradores, mas não do mesmo quilate de Jesus. À luz significativa da história, observamos muitas vezes nos seus auxiliares ou instrumentos humanos as características das vulgaridades terrestres. Alguns foram ditadores de consciências, enérgicos e ferozes no sentido de manter e fomentar a fé. Outros, traídos em suas forças
e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, longe de serem instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas da treva, prejudicando a harmonia geral. Justamente aquilo que a gente comentou, a encarnação, a prisão ao mundo material, ele impõe as tentações, as solicitações que põem em prova as convicções dos espíritos encarnados, né? E mesmo numa situação missionária, muitos deles se atrapalharam, se confundiram no propósito e colocaram algo de si naquilo que não deveria ser colocado, gerando discórdias, novas religiões, novas interpretações, guerras, lutas, né? Não por conta do Evangelho, mas por conta da dificuldade de interpretar e praticar o verdadeiro Evangelho. Continua Emmanuel. O Cristo inconfundível. Mas Jesus assinala a sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira, e, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Como já comentamos, não conseguimos avaliar a extensão do que ele nos ensinou. Isso será, inclusive, objeto de análise, de estudo, né, de aplicação nos próximos milênios, né? Porque a Terra, ela tem 4,5 bilhões de anos. Bilhões de anos. O homem, 1 milhão, né? Jesus já era o Cristo há 4,5 bilhões de anos. Ele já era o que ele é quando da formação do planeta. Mas como é que foi a evolução dele? Certamente em outros lugares, né? Percorreu tudo que nós estamos percorrendo, mas em outros orbes, né? Então, o que ele trouxe, né, nós nem conseguimos interpretar ainda. Vamos continuar aqui, deixa eu ver onde eu parei. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios, respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César, naquela passagem que ele coloca, né, de quem é a esfinge que está na moeda, né, de César, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César aqui representa o mundo material, né? Então, respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, o Velho Testamento, né, a Bíblia, até então, encheu-lhe o Antigo Testamento, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes. E somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Então, Jesus não descumpriu as Escrituras, o Velho Testamento, ao contrário, ele deu um passo a mais, né? Ele converteu
acrescentou ao Velho Testamento o amor, a piedade e a tolerância, né? O Velho Testamento ele tem como base os 10 mandamentos, né? Que são leis divinas e que tinham uma aplicação imediata àquela época, com aqueles homens, né? Então, dos 10 mandamentos, Jesus nos ensina que todos eles podem ser resumidos em um só: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume todas as leis e os profetas. Então, ele colocou o amor nas leis, ele mostrou, né, o amor dentro dessas leis. E com isso, iniciou uma revolução que não parará nunca mais, né? Ela é que vai ocupar todo o planeta no fim da sua evangelização. Os espíritos incapacitados de o compreender podem alegar que as suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única, até agora na face da Terra. É curioso, né, que mesmo, principalmente hoje, nós sempre queremos alguma coisa inédita, né? É da próprio desenvolvimento da razão humana, né? Se fez alguma coisa, e o seguinte, ele tem que dar um passo a mais, né? E aí o outro tem que dar um passo a mais, e assim sucessivamente, para que haja a ampliação do conhecimento, né? Então, se muitas vezes as pessoas comentam que Jesus não trouxe nada de novo, Emmanuel concorda, né? Que ele não trouxe nada de novo em relação ao que tinha nas Escrituras, porém, foi o único a exemplificar tudo aquilo que estava falando, né? Ele foi o único a demonstrar que é possível ser perfeito mesmo ocupando um corpo humano, né? Para que a gente não tenha a desculpa, eu sou humano, eu erro porque eu sou humano. Não, você erra porque é um espírito imperfeito, não é porque é humano, né? Jesus demonstrou que um ser humano pode ser perfeito, porque a perfeição não está no corpo, está no espírito, né? Isso de nós falarmos que erramos porque afinal de contas somos homens ou mulheres, isso são desculpas, né, para que a gente não se aprimore. E finalmente, a maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados, que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. Mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada definida pelo pensamento moderno, como o coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações, síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam, e que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. A aristocracia tem um prefixo aris, que quer dizer o melhor, né? Então, ser aristocrata significa pertencer ao grupo dos melhores. E todas as palavras, todos os nomes que começavam com aris, era isso que queria destacar. Aristóteles, Ariosto e assim por diante, né? E ele demonstra aqui que a aristocracia, que via de regra é conseguida por família, pelo passado, né? Na verdade, nada vale, porque o que conta é o trabalho do indivíduo,
né? É o seu labor, é o que ele faz com as próprias mãos em benefício de si e da coletividade, né? É o esforço. Jesus consagrou o trabalho que naquela época era, entre aspas, mal visto, porque os aristocratas não trabalhavam. Quem trabalhavam eram os escravos, né? Porque o aristocrata, ele pensa, ele precisa pensar porque ele é um privilegiado, então ele, de alguma forma, ele não pode se ocupar com qualquer coisa, ele tem que praticar o ócio. Ócio aqui não é ficar parado, ócio é dedicar o tempo para a reflexão do próprio pensamento, né? Quem não tem essa capacidade de praticar o ócio, então eles não servem para ócio, não ócio, vão fazer negócio. Então, negócio é justamente algo de quem não é privilegiado. Jesus fez o inverso. Não tem nada disso. Primeiro, nós somos todos irmãos. A natureza não separou ninguém por esse tipo de coisa. Aliás, ao contrário, todos nós somos irmãos e todos filhos do mesmo Pai. Toda essa lição, né, há mais de 2000 anos, ainda nos é novidade, se não na letra, na prática, né? Então, que nos esforcemos para cumprir o nosso papel e ajudarmos na solução e deixarmos de ser problemas, né, para o desenvolvimento do próprio planeta. Até a próxima oportunidade. Vamos lá, amigos, a leitura do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Vamos pegar ali o livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral, item 3, do egoísmo. Pergunta 913. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegamos a isso? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que as entretêm e excitam. Isso depende da educação. 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a terra? É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na terra e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas.
Não tendes na terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que julgais, mas conheceis pouco, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante? 916. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Este é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Pergunta 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito-o, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir esta importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a se ocupar de si mesmo mais que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. E este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem. Sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que em geral não o reconhecem. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude, que está aberto o reino dos céus. A eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá no abandono. E aí
vamos ver um trecho de Fenelon que nos diz: louváveis esforços são feitos sem dúvida para ajudar a humanidade a avançar. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos, hoje mais do que em qualquer outra época. E não obstante, o verme devorador do egoísmo continua a ser a praga social. É um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia. Para isso, deve-se proceder à maneira dos médicos, remontar à causa. Que se pesquisem em toda a estrutura da organização social, desde a família até os povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não a todas ao mesmo tempo, pelo menos por partes, e pouco a pouco o veneno será extirpado. A cura poderá ser prolongada porque as causas são numerosas, mas não é impossível de resto. Não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar, a arte dos caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Quem quer que observe desde o instante do seu nascimento, o filho do rico como do pobre, observando todas as influências perniciosas que agem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que dirigem, e como, em geral, os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tantas confusões. Que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, há também em maior número do que se pensa as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. O homem quer ser feliz e esse sentimento está na sua própria natureza. Eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra e procura as causas de seus males para os remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquela que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a todo momento ele é vítima, que leva à perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando-o a se manter constantemente numa atitude de defesa em face do seu vizinho, e que, enfim, do amigo faz um inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Acrescentaremos que é incompatível com a sua própria segurança. Dessa maneira, quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de o combater, como combate a peste, os animais daninhos e todos os outros flagelos. A isso será solicitado pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem,
se ele desejar assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Um tema muito importante esse que Kardec traz aqui através de perguntas e respostas sobre a questão do item 3, do egoísmo, o maior vício, a maior chaga da nossa condição na Terra hoje, né? Então precisamos reconhecer em nós onde estão essas chagas abertas e buscarmos trabalhar em nós o esforço por compreender que sem a caridade não há salvação. É exatamente o oposto do egoísmo é a caridade. Enquanto não fizermos esse esforço de compreender, exercitá-la, jamais arrancaremos de nós essa raiz que está impregnada, essa erva daninha do egoísmo. E há, assim, muitos homens que já conseguiram, desenvolver esta planta, com raízes fortes que estão crescendo ali e se espalhando, que é a caridade. E nós, por nossa vez, devemos buscar o caminho para que consigamos, então, combater esse maior vício que trazemos. Essa condição nos rebaixa, nos impede de evoluir. Por isso precisamos ter no Evangelho de Jesus, o livro da cabeceira ali, esse estudo contínuo e o exercício de todas as virtudes exemplificadas pelo Cristo. No item seguinte a este livro dos Espíritos, que é o item 4, veremos as características do homem de bem. Kardec realiza a pergunta 918. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Nota de Allan Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Se interrogar sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo o que queria que se lhe fizessem. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano e benevolente para todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças e de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve usar para o bem, e disso não se envaidece, porque sabe que Deus, que os deu, também pode retirá-los. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral, e não para esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda dessas palavras do Cristo, abre aspas, que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, fecha aspas. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Respeita, enfim, nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural
como desejaria que os seus fossem respeitados. Então vejam, que nesse trecho sobre os caracteres do homem de bem está ali o direcionamento que devemos dar às nossas ações, ao nosso pensamento. Então precisamos observar bastante essa questão da renovação íntima que devemos ter, para que possamos dar os passos que precisamos dar na transformação através da educação, como foi dito aqui. E do livro Alerta, que Divaldo psicografou pelo espírito Joana de Ângeli, vamos ver no item 50, renovação íntima. A identificação do homem com a mensagem evangélica, não raro, se revela mediante o desapego aos objetos e valores materiais. Constitui um sinal de compreensão dos deveres humanos em relação ao próximo, a generosidade fraternal em forma de dádivas. No entanto, muitos daqueles que distendem os seus recursos amoedados, mesmo que forrados de propósitos salutares, impõem condições, formulam exigências, conseguindo assim minimizar o significado dos auxílios quando não humilhando os beneficiários. O conhecimento cristão, quando penetra o âmago da criatura, torna-se uma claridade que vence as resistências das sombras egoístas que teimam por perdurar. Como consequência, impõe a necessidade da renovação interior, vencendo as paixões que ferreteiam o caráter e atormentam os sentimentos. Superar as más inclinações e submeter as tendências dissolventes, eis o campo de trabalho silencioso e difícil que não pode ser marginalizado. Para que logrem os resultados positivos, o empreendimento exige disciplina e resolução firme, cujas resistências se aurem no estudo da doutrina do Mestre, na prática e na meditação, com a atitude constante da caridade, que faz desabrocharem os tesouros que jazem no espírito. Sem a decisão firme da renovação íntima, o homem faz-se joguete de forças em choque contra as quais se vê obrigado a lutar. É uma batalha árdua e demorada, porque objetiva anular o efeito dos hábitos infelizes milenarmente fixados na tessitura do próprio ser. Essa disposição se deve apoiar na humildade, que é a célula máter para cometimentos de tal porte. A humildade desencoraja qualquer força de violência e de crime. Consegue anestesiar os efeitos do mal e provar a excelência do bem. O seu exercício produz resultados opimos, favorecendo a sementeira dos objetivos elevados, bem como a fecundação deles nas terras do sentimento. Talvez não seja notório para a observação descuidada de terceiros o programa da renovação íntima. Aquele, porém, que se dedica ao compromisso liberativo, descobre a felicidade e a paz que lhe passam a lenir a vida, emulando-o ao prosseguimento do esforço mediante o qual se eleva. Quantos, porém, se preocupam na demonstração exterior dos vínculos com Jesus, prosseguem, não obstante irritados, insatisfeitos e queixosos, em razão da ausência do Espírito do Cristo, que deveria neles refletir em forma de amor e harmonia íntima. Que Deus Pai, então, nos auxilie a essa reforma íntima, para que possamos extinguir de nós o egoísmo através do exercício incessante da caridade, do serviço com Jesus em favor do próximo. Até o próximo encontro.